Quando recebemos a notícia de que as irmãs da minha esposa estavam em apuros, parecia que o chão estava desmoronando sob nós. O negócio em que elas haviam colocado todo o coração, uma pequena mas promissora linha de roupas boutique, estava à beira do colapso. Minha esposa, Emily, ficou devastada. Ela sempre foi próxima das irmãs, Emma e Kate, e o sucesso delas era algo de que ela se orgulhava, como se fosse seu próprio. Ver as linhas de estresse marcadas mais profundamente em seu rosto, normalmente suave, deixou claro que isso não era apenas um problema delas, era nosso problema também. Emily é uma força da natureza, bela, inteligente e incrivelmente determinada. Suas irmãs não são muito diferentes, embora cada uma traga algo único para a mesa. Emma, a mais velha, é o cérebro por trás da operação, com um olhar aguçado para design e tendências. Kate, a mais nova, tem o carisma e a energia para vender qualquer coisa a qualquer um. Emily, sendo a irmã do meio, sempre teve o talento de mantê-las com os pés no chão, equilibrando suas forças e fraquezas com sua sensatez. Juntas, elas deveriam ser inabaláveis, mas agora parecia que seus esforços combinados não eram suficientes. O negócio sempre foi uma empreitada arriscada. A indústria da moda é implacável. Embora tivessem uma base de clientes leais, os custos de produção e marketing as estavam esgotando. Elas tentaram expandir rápido demais, tomando empréstimos que não podiam pagar quando as vendas não atenderam às expectativas. A pressão aumentou à medida que as dívidas se acumulavam, e logo elas estavam se afogando. Eu podia ver o medo nos olhos de Emily cada vez que ela terminava uma ligação com suas irmãs, e sabia que precisava fazer algo. Sempre fui bom com números e planejamento, então foi natural me oferecer para ajudar. Emily nem precisou pedir. Eu podia ver o quanto isso a estava machucando e, por extensão, a nós. Passei inúmeras noites analisando os demonstrativos financeiros delas, tentando encontrar uma maneira de reverter a situação. Meu próprio trabalho era exigente, mas eu arranjava tempo para isso porque sabia o quanto era importante para ela. Comecei a injetar nossas economias no negócio, esperando que, com um pouco de folga, elas pudessem se estabilizar e se reorganizar. Mas não era só sobre o dinheiro. O verdadeiro problema era que elas haviam perdido a direção. Os designs de Emma, antes inovadores e frescos, começaram a parecer repetitivos e desconexos com o público. O charme de Kate não era suficiente para vender um produto que não ressoava mais com os clientes. E Emily, apesar de seus melhores esforços, não conseguia fornecer a faísca criativa necessária para reacender o apelo da marca. As irmãs estavam muito próximas do problema para enxergá-lo claramente, e ficou óbvio que, sem ajuda externa, o negócio desmoronaria. Era difícil vê-las lutar, especialmente Emily. Ela sempre foi a cola que mantinha sua família unida, e agora estava vendo essa cola enfraquecer sob o peso do fracasso coletivo delas. Eu não queria vê-la sofrer, então redobrei meus esforços, tentando consertar algo que talvez não pudesse ser consertado. Queria ser o herói, salvá-las de perder tudo, mesmo que isso significasse arriscar nossa própria segurança financeira. Mas, no fundo, começava a me preocupar que não importava o quanto eu investisse, seja dinheiro, tempo ou apoio emocional, isso poderia ser uma batalha perdida. Passávamos horas juntos discutindo estratégias, fazendo brainstorming de ideias e analisando cada aspecto do negócio. Emily trazia seu conhecimento sobre moda e branding, enquanto eu me concentrava nos aspectos financeiros e operacionais. Nossa sala de estar se tornou uma sala de guerra improvisada, com gráficos, tabelas e notas espalhadas pela mesa. Toda noite após o jantar, com café na mão, mergulhávamos nos detalhes. Estávamos determinados a não deixar pedra sobre pedra. Com o passar das semanas, nossa parceria se aprofundou. Comunicávamos-nos mais abertamente, compartilhávamos nossos medos e celebrávamos pequenas vitórias juntos. Comecei a apreciar o quanto Emily se importava com suas irmãs e o quanto ela valorizava minha contribuição. Não éramos mais apenas marido e mulher. Éramos parceiros em todos os sentidos da palavra. Essa colaboração nos aproximava e me vi sentindo-me mais conectado a ela do que em anos.
Era bom trabalhar por um objetivo comum, e por um tempo parecia que realmente poderíamos mudar as coisas. Tomamos algumas decisões difíceis ao longo do caminho, como cortar despesas desnecessárias e redirecionar o foco do negócio para um mercado mais nicho. Emily foi incansável em pressionar suas irmãs para inovar e pensar fora da caixa. Ela não tinha medo de ser dura com elas quando necessário, e eu admirava sua força. Contratamos até um consultor para nos ajudar a refinar nossa estratégia, usando parte de nossas economias restantes para garantir que estávamos no caminho certo. Era um trabalho exaustivo, mas o progresso que fazíamos alimentava nossa determinação. Mas, à medida que nos envolvíamos mais no negócio, eu não conseguia afastar uma crescente inquietação. Havia momentos em que Emily parecia distraída, com os pensamentos em outro lugar, mesmo estando em uma discussão profunda. Ela começou a atender chamadas tarde da noite, saindo da sala quando o telefone tocava. No início, descartei isso como estresse. Afinal, estávamos ambos sob muita pressão. Mas a frequência dessas chamadas e suas mudanças repentinas de humor me deixaram imaginando se havia algo mais acontecendo. Apesar de nossos melhores esforços, os problemas no negócio persistiam. Cada vez que parecia que estávamos progredindo, outro problema surgia, nos atrasando. Atrasos na produção, complicações com fornecedores e tendências de mercado que mudavam mais rápido do que podíamos nos adaptar, tornavam claro que nossa batalha estava longe de acabar. As irmãs de Emily, Emma e Kate, tentavam ao menos manter o otimismo, mas a tensão começava a se manifestar. O estresse de ver seus sonhos desmoronarem estava cobrando um preço delas e, por extensão, de toda a nossa família. Emma, que sempre foi a mais composta e equilibrada das três, começou a ceder sob a pressão. Seus instintos outrora aguçados para o design pareciam embotados pela ansiedade constante de manter o negócio funcionando. Ela questionava cada decisão, e a confiança que era sua marca registrada começava a diminuir. Kate, normalmente vibrante e carismática, perdeu seu brilho. A pressão para manter as aparências e sustentar as vendas diante da demanda decrescente estava a desgastá-la. Eu podia ver o cansaço nos olhos delas cada vez que nos reuníamos, e era doloroso assistir. Emily também estava em dificuldades, embora tentasse esconder. Ela se sentia responsável pelo bem-estar de suas irmãs e fazia tudo o que podia para apoiá-las. Mas o peso do fardo coletivo era enorme, e ficava claro que ela não conseguia carregá-lo sozinha. Sabia que precisava intensificar, não apenas como marido, mas como o pilar que as sustentava todas. Tornei-me a pessoa para quem recorrerem em qualquer crise, aquele a quem buscavam quando as coisas davam errado. Fosse uma ligação tardia para discutir um problema ou uma injeção financeira de última hora para manter as luzes acesas, eu estava lá. A pressão financeira estava se tornando significativa. Eu já havia investido mais dinheiro no negócio do que pretendia inicialmente, usando nossas economias e até considerando um empréstimo para manter as coisas funcionando. Mas mais do que o dinheiro, era o custo emocional que começava a pesar sobre mim. Estava constantemente tenso, preocupado com o que poderia dar errado em seguida e como eu poderia consertar. As irmãs de Emily dependiam cada vez mais de mim, e eu sentia uma profunda obrigação de não desapontá-las, especialmente por causa de Emily. Às vezes, parecia que eu era o único segurando tudo. Emma e Kate estavam emocionalmente esgotadas, e Emily, apesar de sua força, começava a vacilar. Tornei-me a rocha em que todas se apoiavam, aquele que as tranquilizava quando as coisas pareciam sombrias, mesmo que nem sempre estivesse certo das respostas. Encontrava-me passando mais tempo com elas, não apenas trabalhando no negócio, mas também tentando levantar seus ânimos para evitar que perdessem completamente a esperança. À medida que os problemas no negócio continuavam a se acumular, ficou claro que precisávamos pensar fora da caixa se tivéssemos alguma esperança de salvá-lo. As estratégias convencionais não estavam funcionando. Cada plano que tentávamos parecia travar ou sair pela culatra. Então, dei um passo atrás e comecei a repensar tudo. E se a solução não fosse consertar o que estava quebrado, mas encontrar uma direção completamente nova? Comecei a pesquisar estratégias de negócios inovadoras,
procurando qualquer coisa que pudesse nos dar uma vantagem. Li sobre empresas que mudaram a situação ao pivotarem para mercados totalmente diferentes ou ao alterarem drasticamente suas linhas de produtos. Uma ideia em particular chamou minha atenção: a ideia de lançamentos de produtos exclusivos em edições limitadas. Era uma jogada arriscada, mas aproveitava as forças de Emma e Kate, a criatividade de Emma e a habilidade de Kate de gerar entusiasmo. Em vez de tentar agradar a todos, focaríamos em criar peças exclusivas de alta demanda, lançadas em quantidades limitadas. Quando apresentei a ideia para Emily e suas irmãs, houve uma hesitação inicial. Elas estavam acostumadas a fazer as coisas de uma certa forma, e a ideia de uma mudança tão drástica era intimidadora. Mas quanto mais eu explicava os benefícios potenciais, como poderíamos gerar buzz, criar uma sensação de urgência entre os compradores e nos diferenciar da concorrência, mais elas começaram a ver as possibilidades. Era uma aposta, mas nesse ponto não tínhamos muito a perder. Decidimos tentar. Emma colocou o coração na criação de uma nova linha que era ousada e inovadora, algo que se destacaria no mercado lotado. Kate, com seu talento natural para marketing, começou a criar expectativa nas redes sociais, provocando o lançamento iminente e gerando entusiasmo entre os seguidores. Emily e eu trabalhava na logística, garantindo que tudo estivesse pronto para o lançamento. Era um esforço total, e pela primeira vez em muito tempo, havia um senso de otimismo no ar. Quando o primeiro lançamento de edição limitada foi ao ar, a resposta superou qualquer coisa que esperávamos. As peças esgotaram em poucas horas e o burburinho online era palpável. Clientes que haviam se afastado voltaram, ansiosos por fazer parte desse novo clube exclusivo. O sucesso do lançamento nos deu o impulso que desesperadamente precisávamos. Pela primeira vez, parecia que estávamos de volta ao controle, como se tivéssemos encontrado uma saída para a confusão em que estávamos. Os resultados positivos dessa nova abordagem começaram a restaurar a confiança das irmãs. Emma começou a acreditar novamente em seus designs, e a Kate redescobriu sua paixão por vender. Emily também estava aliviada ao ver suas irmãs recuperarem o equilíbrio. O sucesso não era apenas financeiro, era emocional. Com o negócio finalmente em terreno sólido, senti uma sensação de paz que não experimentava há o que parecia uma eternidade. As longas noites estressantes estavam para trás, e pela primeira vez em muito tempo, parecia que nossas vidas estavam de volta aos trilhos. Emily e eu nos aproximamos mais durante essa aprovação, trabalhando juntos para apoiar suas irmãs e salvar sua empresa. Enfrentamos cada desafio como uma equipe, e o vínculo entre nós parecia inquebrável. Eu estava orgulhoso do que tínhamos conquistado, não apenas para suas irmãs, mas para nosso casamento. Acreditava verdadeiramente que havíamos emergido disso mais fortes, mais unidos e prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. As noites que antes eram cheias de preocupação, agora eram substituídas por noites tranquilas em casa, onde podíamos finalmente relaxar e aproveitar a companhia um do outro. Emily parecia mais à vontade, e eu encontrava conforto no fato de que havíamos superado o pior. Começamos a falar sobre planos para o futuro, ideias para expandir o negócio e talvez até tirar uma merecida viagem de férias. O estresse dos últimos meses parecia uma memória distante, e eu estava otimista de que poderíamos avançar com um propósito renovado e unidade. Uma noite, após uma pequena celebração marcando um mês particularmente bem-sucedido para o negócio, Emily e eu estávamos sentados no sofá, desfrutando de um copo de vinho. A atmosfera estava leve e eu me sentia genuinamente feliz, contente no momento. Mas à medida que a noite avançava e o vinho fluía, o humor de Emily começou a mudar. Ela ficou mais quieta, mais introspectiva, seu sorriso fácil usual desvanecendo em algo mais incerto. Notei a mudança, mas antes que pudesse perguntar o que estava errado, ela de repente deixou escapar algo que fez meu coração parar. Você estava tão ocupado com o negócio, eu precisava de alguém, disse ela, sua voz arrastada pelo álcool, mas pesada com uma seriedade que cortava o ar. Por um momento não entendi. Fiquei sentado ali, encarando-a, esperando pela piada, mas nenhuma veio. Em vez disso,
Ela olhou para baixo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Estive vendo alguém, um colega, há algum tempo, ela confessou. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Minha mente girava, tentando processar o que ela acabara de dizer. Como isso poderia ser verdade? Havíamos passado por tanto juntos, lutado lado a lado para salvar o negócio de sua irmã, para salvar nossa família. E, no entanto, ali estava ela, me dizendo que, enquanto eu fazia tudo o que podia para apoiá-la, ela encontrou conforto nos braços de outra pessoa. A traição cortou profundamente e senti uma avassaladora sensação de descrença, como se o chão sob mim tivesse desmoronado, deixando-me em queda livre. Emily parecia sentir a devastação que causou e, em uma tentativa desesperada de consertar, ela se aproximou de mim, suas palavras saindo em uma confusão chorosa e desajeitada. Mas agora está tudo acabado, insistiu ela, sua voz suplicante. Foi só um erro. Você estava tão focado no negócio, em ajudar minhas irmãs, e eu me senti sozinha. Mas agora está tudo bem. Consertamos o negócio e podemos consertar isso também. Ela disse que poderíamos estar juntos novamente, como antes, mas eu não conseguia ouvi-la. Tudo o que sentia era o peso de sua confissão me esmagando, sufocando o senso de união e confiança que trabalhamos tanto para reconstruir. A traição não era apenas sobre o caso, era sobre a percepção de que, enquanto eu estava lutando por nossa família, Emily estava se afastando, encontrando consolo nos braços de outra pessoa. O futuro que parecia tão brilhante momentos antes, agora estava nublado por uma realidade sombria e dolorosa, que eu não tinha certeza se poderíamos superar. Nos dias que se seguiram à confissão de Emily, eu me vi retraindo-me em uma concha, me afastando dela emocionalmente. Continuávamos a viver sob o mesmo teto, seguindo as rotinas diárias, mas algo fundamental havia mudado. A confiança que nos unia estava destruída. E por mais que eu tentasse, não conseguia olhá-la da mesma maneira. Ela tinha sido minha parceira, minha confidente, a pessoa em quem eu acreditava que podia confiar, não importava o quê. Agora, eu sentia como se estivesse vivendo com uma estranha, alguém que guardava um segredo tão devastador que ameaçava desfazer tudo o que construímos juntos. Nossas conversas tornaram-se breves e funcionais, limitadas às necessidades básicas. Eu evitava contato visual, mantendo minhas emoções trancadas atrás de uma parede que estava determinado a não deixar ela atravessar. Emily tentava se aproximar, explicar, pedir desculpas, mas suas palavras só pareciam aprofundar a ferida. Cada vez que ela falava em seguir em frente ou se curar, parecia sal em uma ferida aberta. Como poderíamos seguir em frente quando a base de nosso relacionamento foi tão profundamente minada? Eu não estava pronto para perdoar e não tinha certeza se algum dia estaria. Em vez de enfrentar a dor de frente, comecei a procurar maneiras de anestesiá-la, de me distrair da traição que havia criado raízes em meu coração. Mergulhei no trabalho, passando mais horas mais longas no escritório e me dedicando a projetos com uma intensidade de propósito único. Mas não importava o quanto eu me enterrava em tarefas, a sensação de perda e raiva me corroía, recusando-se a ser silenciada. Eu precisava de algo mais, algo que não só me ajudasse a curar, mas também me desse uma sensação de controle, de poder em uma situação em que me sentia impotente. Enquanto me afastava emocionalmente de Emily, comecei a considerar o que poderia fazer para proteger a mim mesmo, para garantir que não ficaria vulnerável novamente. Não era apenas sobre cura, era sobre encontrar uma maneira de transformar a situação em minha vantagem. A ideia de tirar algo dessa bagunça, de não apenas sobreviver, mas de alguma forma sair por cima, começou a se enraizar em minha mente. Comecei a pesar minhas opções, pensando em como poderia usar a situação para assegurar meus próprios interesses, tanto emocionais quanto financeiramente. Uma opção que passou pela minha cabeça foi renegociar nosso acordo financeiro. Afinal, eu havia investido uma quantia significativa de nossos próprios recursos próprios para salvar o negócio de sua irmã.
Comecei a me perguntar se poderia usar isso como uma moeda de troca para garantir que eu não sairia disso de mãos abanando. O pensamento era frio, calculista, mas, no meu estado atual, parecia um passo necessário para me proteger de mais dor. Eu não podia mais me dar ao luxo de ser ingênuo. Precisava ser estratégico, pensar primeiro no meu próprio bem-estar. Mas, mesmo enquanto considerava essas opções, havia uma parte de mim que hesitava. Era isso realmente quem eu queria me tornar? Alguém que via seu casamento como uma transação, que buscava lucrar com a traição de sua esposa? As linhas entre autopreservação e vingança começavam a se confundir, e eu não tinha certeza onde uma terminava e a outra começava. Por enquanto, porém, sabia que não podia continuar como estava. A decisão de partir não foi fácil, mas parecia inevitável. Após semanas vivendo em uma casa cheia de tensão e palavras não ditas, percebi que não podia continuar fingindo que tudo estava bem. A distância emocional entre Emily e mim havia se transformado em um abismo que parecia impossível de atravessar. Cada vez que eu a olhava, era lembrado de sua traição. E cada vez que ela tentava se aproximar de mim, isso só aprofundava a ferida. Eu precisava de espaço, espaço para pensar, para respirar, para descobrir o que o futuro reservava para mim, sem a constante lembrança do que havia perdido. Fazer as malas foi uma experiência surreal. Eu vivi naquela casa por anos e ela estava cheia de memórias de nossa vida juntos. Mas agora essas memórias pareciam manchadas, ofuscadas pelo conhecimento do que havia acontecido pelas minhas costas. Não levei muito, apenas o essencial. Não se tratava de começar uma nova vida em outro lugar. Era sobre escapar, pelo menos por um tempo. Quando fechei a porta atrás de mim, senti uma mistura de tristeza e alívio. Partir não era apenas sobre criar distância física. Era sobre dar o primeiro passo para recuperar minha própria vida. Nos dias seguintes à minha saída, o silêncio no meu novo lugar era ao mesmo tempo reconfortante e inquietante. Sem Emily por perto, não havia ninguém com quem discutir, ninguém para me lembrar da dor. Mas, ao mesmo tempo, a solidão me forçava a enfrentar minhas emoções de frente. Eu não tinha certeza do que esperava. Talvez que a distância me ajudasse a ver as coisas mais claramente, ou que eu encontrasse alguma paz. Mas, em vez disso, me vi consumido por uma sensação de perda, de algo irrevogavelmente quebrado. Emily, enquanto isso, recusava-se a desistir. Ela me enviava mensagem após mensagem, implorando para que eu voltasse para casa, para conversar, para tentar resolver as coisas. Ela se desculpava repetidamente, insistindo que poderíamos reconstruir o que havia sido destruído, que poderíamos encontrar uma maneira de seguir em frente juntos. Mas cada mensagem parecia uma adaga, reabrindo as feridas que eu tentava tanto curar. Eu não queria ouvir suas desculpas. Não queria ouvir o quanto ela estava arrependida. O que eu queria, o que eu precisava, era algo que ela não podia me dar: a capacidade de voltar no tempo e desfazer o que havia sido feito. À medida que os dias se transformavam em semanas, as mensagens de Emily tornavam-se mais desesperadas. Ela me dizia que não conseguia imaginar a vida sem mim, que estava disposta a fazer o que fosse necessário para consertar as coisas. Ela implorava por outra chance, para que eu voltasse para casa e tentasse reconstruir nossa vida juntos. À medida que os dias passavam no meu refúgio temporário, eu me vi preso em um turbilhão de emoções conflitantes. A dor da traição de Emily ainda estava fresca, e eu lutava para decidir como seguir em frente. Nossa separação me deu espaço para refletir sobre o que eu realmente queria e precisava. A ideia de me reconciliar com Emily parecia cada vez mais insustentável. A confiança entre nós havia sido irreparavelmente danificada. No entanto, eu não conseguia afastar a sensação de que, se houvesse alguma chance de salvar nosso casamento, eu precisava abordá-lo de maneira diferente. Meus pensamentos voltaram-se para encontrar uma maneira de curar minhas próprias feridas, enquanto também lidava com a fratura em nosso relacionamento. Foi durante essas reflexões que uma ideia não convencional começou a tomar forma em minha mente. As irmãs de Emily, Emma e Kate, foram fundamentais para a recuperação do negócio, e nosso relacionamento com elas evoluiu durante esse período. Eu sempre as respeitei,
E com o tempo, nossas interações se tornaram mais pessoais. A ideia era chocante, mas ao considerá-la mais profundamente, parecia apresentar uma solução que poderia satisfazer tanto minha necessidade de resolução emocional quanto meu desejo de manter o casamento. A proposta que comecei a considerar era tanto radical quanto profundamente pessoal. E se, como parte da reconstrução de nosso relacionamento, eu tivesse a oportunidade de dormir com as irmãs de Emily? A ideia não nasceu de um desejo de vingança ou retaliação, mas sim de uma necessidade de abordar minhas próprias feridas emocionais de maneira honesta e prática. Se eu fosse permanecer no casamento, queria encontrar uma maneira de curar e afirmar minhas próprias necessidades dentro dele. Era uma forma de afirmar controle sobre a situação e recuperar uma sensação de poder que eu havia perdido. Quanto mais eu contemplava essa proposta, mais ela parecia oferecer uma resolução única. Se Emily estava realmente comprometida em fazer as pazes e reconstruir nossa vida juntos, talvez ela estivesse disposta a concordar com esse arranjo como uma demonstração de sua dedicação. Não era apenas sobre intimidade física, era sobre redefinir os termos de nosso relacionamento e encontrar uma maneira de seguir em frente que reconhecesse as complexidades de nossa situação. Eu precisava testar se o compromisso de Emily com nosso casamento era forte o suficiente para aceitar uma solução tão não convencional. Sabia que propor tal arranjo seria cheio de complicações emocionais. A ideia de pedir a Emily que concordasse com isso era assustadora. Imaginava a conversa e como ela se desenrolaria, como eu explicaria meu raciocínio e esperaria que ela entendesse ou pelo menos aceitasse os termos não convencionais que eu estava sugerindo. Seria uma negociação delicada, que exigiria uma consideração cuidadosa de como apresentar minha proposta, de maneira que não apenas atendesse às minhas próprias necessidades, mas também levasse em conta os sentimentos de Emily e o futuro de nosso casamento. No final, percebi que essa proposta poderia não ser uma solução perfeita, mas era uma maneira de enfrentar a situação de frente. Quando finalmente apresentei minha proposta a Emily, a reação foi de choque e descrença. O ar entre nós parecia crepitar com tensão enquanto eu expunha meus pensamentos. O rosto de Emily perdeu a cor enquanto ela lutava para processar o que eu estava pedindo. Eu podia ver a turbulência em seus olhos, a batalha interna entre seu amor por mim e sua lealdade às irmãs. Estava claro que minha sugestão era mais do que ela havia antecipado, e o peso disso era quase demais para ela suportar. Nos dias que se seguiram à nossa conversa, Emily tornou-se cada vez mais perturbada. O fardo da situação pesava fortemente sobre ela, e ficou evidente que ela estava dividida entre suas próprias emoções e a responsabilidade que sentia por suas irmãs. Uma noite, após um dia especialmente difícil, ela desmoronou em lágrimas, seus soluços ecoando pela casa vazia. Era uma cena de partir o coração, e eu podia ver o quão profundamente minha proposta a havia afetado. A desespero de Emily a levou a fazer um apelo sincero e choroso a Emma e Kate. Ela as abordou com o coração pesado, sabendo que essa conversa testaria a própria essência de seu relacionamento. O pedido estava carregado de peso emocional enquanto ela explicava a gravidade de nossa situação e a profundidade de seu compromisso em salvar nosso casamento. Através de suas lágrimas, ela transmitiu a dor e o arrependimento que sentia e o quão importante era para ela tentar reparar de qualquer maneira que pudesse. Ela lembrou-lhes de tudo o que passamos juntos, as longas horas, os sacrifícios financeiros, o custo emocional. Emily falou de como o apoio delas significou muito para nós e como todos trabalhamos incansavelmente para salvar seu negócio. Sua voz tremia enquanto descrevia como a proposta não era apenas uma questão de necessidade pessoal, mas também uma chance de pagar uma dívida, de certa forma. Ela a apresentou como uma maneira de honrar os esforços que todos fizemos, de reconhecer os sacrifícios que fizeram parte dessa jornada. Emma e Kate ouviram com uma mistura de choque e simpatia. O pedido era difícil de processar, e sua reação inicial foi de hesitação.
Elas foram profundamente afetadas pelo apelo de Emily e pela emoção crua que ela exibiu. A situação as colocou em uma posição incrivelmente desafiadora, forçando-as a reconciliar seus sentimentos pessoais com seu senso de dever. O apelo de Emily não era apenas sobre convencê-las a concordar com a proposta. Era sobre tocar seus corações e apelar ao seu senso de justiça e responsabilidade. Emma e Kate enfrentaram um dilema moral e emocional que parecia quase insuperável. O apelo sincero de Emily expôs a intensa pressão que ela estava enfrentando, e seu pedido choroso deixou claro o quanto essa proposta significava para ela e para mim. O peso da situação era enorme, e as irmãs estavam profundamente conflitadas. Elas estavam gratas pelo apoio que eu lhes proporcionara durante seu momento de necessidade e entendiam a magnitude do que estava sendo pedido delas. No entanto, o pedido era profundamente não convencional e cheio de complexidade emocional. Nos momentos silenciosos após o apelo de Emily, Emma e Kate discutiram a situação longamente. Elas debateram as implicações de concordar com a proposta e o impacto que isso poderia ter em suas próprias vidas, bem como nas dinâmicas mais amplas de nossa família. Elas estavam plenamente conscientes dos desafios morais e éticos apresentados por tal arranjo. Não importava o quanto valorizassem a ajuda que eu lhes dei, a ideia de se envolver em um ato tão pessoal e íntimo era difícil de conciliar com seus próprios valores e crenças. Apesar do conflito interno, a gratidão das irmãs pelo meu apoio pesou fortemente em seu processo de tomada de decisão. Elas reconheceram que, sem minha intervenção, seu negócio e sua estabilidade financeira poderiam ter sido irremediavelmente danificados. Emma e Kate sabiam que eu fizera sacrifícios significativos, tanto financeiros quanto emocionais, para ajudá-las durante sua crise. Esse reconhecimento de sua dívida criou um forte senso de obrigação, compelindo-as a considerar a proposta mais seriamente. Após muita deliberação, Emma e Kate tomaram uma decisão. Elas escolheram concordar com a proposta, embora sua aceitação estivesse tingida por um profundo senso de desconforto e inquietação. Elas entendiam a complexidade da situação e o potencial impacto emocional, mas também sentiam uma obrigação de honrar sua dívida comigo. Elas estavam dispostas a aceitar a proposta como uma maneira de reconhecer o apoio que eu havia fornecido e como uma forma de tentar reparar os relacionamentos tensos dentro de nossa família. Com o passar das semanas desde o acordo, encontrei uma peculiar sensação de satisfação nas novas dinâmicas do meu relacionamento com Emily e suas irmãs. O arranjo não convencional em que nos estabelecemos me proporcionou uma sensação de controle e realização que eu não sentia há muito tempo. As feridas emocionais infligidas pela traição de Emily começaram a cicatrizar de uma maneira que eu não havia antecipado. A intimidade com suas irmãs, embora complexa e cheia de seus próprios desafios, permitiu-me recuperar uma parte de mim mesmo que havia sido destruída. Dormir com Emily e suas irmãs era tanto um testemunho das novas fronteiras que estabelecemos, quanto uma maneira de recuperar algum senso de poder dentro de nosso relacionamento. Era uma forma de retomar o controle, de afirmar minhas próprias necessidades em uma situação que me deixou sentindo impotente. Cada encontro íntimo, embora não isento de sua complexidade emocional, também proporcionava uma forma de validação e satisfação. Era uma maneira tangível de abordar as cicatrizes emocionais deixadas pela traição, de afirmar meu próprio senso de valor e agência. O arranjo também levou a uma mudança notável nas dinâmicas de nossa casa. O negócio, que antes era uma fonte de imenso estresse e pressão financeira, começou a florescer. Os esforços que colocamos em salvá-lo e revitalizá-lo valeram a pena. E ele se tornou uma história de sucesso que era invejada por muitos. Emily e suas irmãs desempenharam seus papéis diligentemente e as mudanças positivas no negócio pareciam espelhar o novo equilíbrio que estabelecemos em nossas vidas pessoais. A estabilidade e o crescimento financeiro proporcionaram um impulso muito necessário para nossa confiança e senso de realização. Ver o negócio prosperar era uma fonte de orgulho para mim. Era um testemunho do trabalho árduo, dedicação e sacrifícios que foram investidos para transformá-lo.
O sucesso do negócio também reforçou meu senso de controle e realização. Parecia uma validação das escolhas que fiz e dos caminhos que escolhi. Era como se o universo estivesse recompensando minha perseverança e resiliência, tanto em termos de sucesso profissional quanto de realização pessoal.